Em relação à Câmara de Vereadores, no ranking, a liderança se manteve com o MDB, com o maior número de vereadores eleitos no Brasil. A legenda conquistou 8.114 parlamentares, 10,4% a mais do que nas eleições de 2020. Em desempenho contrário, o PSOL teve uma queda de 13% e emplacou somente 80 vereadores. Já o Novo foi o partido que apresentou um crescimento bem expressivo. Caramba. Foram 263 eleitos e teve um aumento de cerca de 800% se comparado às eleições de 2020, mas é importante que veio de uma base pequena também, né? Quando a gente fala 800%, parece um negócio enorme. É grande, mas talvez não enorme. Para fechar os dados sobre a Câmara Municipal, nós temos o resultado do Cidadania, que foi a legenda com maior queda. O partido sofreu uma diminuição de 72,4% e só conseguiu eleger 437 vereadores. No último pleito, o Cidadania havia conquistado 1.584 parlamentares. E aí, olhando esses dados, Luana, vou tocar primeiro agora com você, a gente vê que faz todo sentido quando, de uma forma geral, a gente traz a informação de que centro, centro-direita e direita avançaram. Mas MDB pode estar em qualquer posição, né? Depende das circunstâncias. Tá nas três, né? Daí é por isso que teve um bom desempenho também? Seria uma das explicações? Com certeza. Esse crescimento, tudo que a gente falou aqui colaborou para esse resultado, né? E o que eu trouxe um pouquinho na minha explanação inicial também, que é como a esquerda tem perdido a capacidade de se comunicar com esse eleitor, de usar as redes sociais, a narrativa ali por trás, né, da construção da ideologia, da construção das pautas que eles trazem, com um eleitorado que mudou. O perfil do eleitor de esquerda, apesar dele ainda ter ali o seu olhar ideológico firme, ele também mudou de acordo com como mudou a sociedade, o comportamento da sociedade. Então, os jovens, essa linguagem mais rápida de rede social, essa busca pelo crescimento individual, isso tem sido mostrado em várias pesquisas, né? O quanto que a noção de prosperidade tem mudado na sociedade, né? Não é mais aquela prosperidade via CLT, via um crescimento que é só por uma via do trabalho ou um formato de trabalho. Isso tem sido transferido para o mundo digital, né? Antes a gente tinha um modelo muito mais analógico e essa transição foi mais acompanhada pelos grupos de direita, até pelo avanço, o avanço das redes sociais e a forma de se comunicar e de também empacotar melhor pautas conservadoras ou não, mas alinhadas à direita, que antes eram difíceis de se empacotar. Eu lembro há pouquíssimo tempo, aí na época ainda de PSDB, como um partido de direita, né, considerado um partido de direita, que a gente analisava, né, nos nossos debates e diversos diálogos de políticas públicas, política, que a direita não sabia se comunicar, que a direita não sabia trazer informações de uma forma emocional, mais simples, uma linguagem mais simples para o eleitor, e por isso ela tinha muita dificuldade ali de avançar, né, nas suas lideranças, de construir um espaço, um lastro maior. E hoje a gente viu essa inversão acontecer justamente porque ferramentas novas foram adicionadas e esses grupos de direita têm buscado mais fortemente diferentes lideranças, inclusive, né? Tem muitos influenciadores que vieram para esse jogo político. Você pode ver que na direita você tem muito mais figuras de influenciadores migrando para a política. Vários nomes novos que foram surgindo. Marçal é um exemplo, mas ele vem aí de um nicho que tem buscado a política como um caminho, porque também estão se vendo inicialmente como grandes comunicadores, carisma, né, e vontade de fazer coisas que expandam talvez esse público, expandam aquilo que eles acreditam, crenças que estão sendo propagadas pela internet com públicos grandes. Por que não migrar para a política? Né? Então, a gente viu aí no passado, Tiririca, por exemplo, né, que era um grande comunicador, humorista e que teve, eu não me lembro o número, mas mais de 1 milhão de votos, 1,5 milhão de votos para vereador, não é? Foi o primeiro cargo? Deputado federal. Para deputado federal, perdão. Então, deputado federal que surpreendeu a todos, né, naquele momento, pelo volume, por ter sido o primeiro pleito, mas também era uma figura
que na TV, né, naquele momento era a TV, a janela de comunicação maior, ele tinha esse destaque. Então, a gente transferiu esse mesmo movimento para as redes sociais e a direita conseguiu, né, fazer uma comunicação um pouco mais clara e capturar esse eleitor que estava ali, talvez, sem ainda, né, conseguir enxergar um espaço ou alguém que comunicasse crenças e pautas que ele defendia. Só uma coisa, nos anos 60, aqui em São Paulo, nós elegemos o cacareco. Na verdade, que é a cacareco, né? Porque é uma rinoceronte fêmea, com 10% dos votos válidos, quase 100 mil votos. E nem tinha rede social, corrente de WhatsApp, rede social, nada né? Fizeram, né, o paulistano cansado de peteleco, vota cacareco. Ganhou. Foi no boca a boca mesmo. E tem só um ponto adicional que eu lembrei, o Novo me surpreendeu, óbvio pelo volume, a gente sabe que é porque partiu também... de uma base pequena, mas ainda um crescimento significativo. Mas é um crescimento significativo e mostra tem um sentido. o movimento... Quero saber. Dos partidos esses partidos que estão buscando espaço, aí sem falar de esquerda e direita, né, mas especificamente do Novo, de aprendizados da própria política, porque é um partido que tentou crescer pelos cargos majoritários e cargos maiores e percebeu que deveria voltar para a política, para o T, né, tradicional de montar as bases eleitorais, né, bases políticas, a partir dos municípios, que é por onde os partidos que são maiores e mais bem-sucedidos conseguem sustentar um crescimento mais de médio e longo prazo entendendo que isso escala, né, de vereadores para outros níveis políticos importantes para eles. Mas houve uma mudança ideológica muito clara no Partido Novo também. Mas houve uma coisa que eu acho que é a salvação do Novo. O Novo aparece ali em 2016 como um partido... um partido ali que seria a esperança, né? O Novo de um lado, aquela nova direita, né? O MBL, apareceu aqueles grupos e no vácuo de tudo isso, em 2018, o Jair Bolsonaro aparece, que é um político tradicional, que vinha do PP, foi para o PSL, que era um partido comum ali, um partido pequeno, nanico, e engole literalmente todas essas forças e mata o Novo. Na verdade, Jair Bolsonaro coloca o Partido Novo e o MBL abaixo dele e a direita é conversada a partir de Jair Bolsonaro. A partir do momento que Jair Bolsonaro sai do game em 2022, o Novo volta a sobreviver, porque ele volta a ser ele. Também acho. Entendeu? A salvação do Novo é se desvincular de Jair Bolsonaro. Ele era um partido liberal, ele não é um partido conservador. Sim. Né? Quem capturou a pauta liberal no discurso e nunca na prática foi no discurso, nunca na prática. O próprio MBL foi engolido por ele, virou tudo ligado ao Bolsonaro ali. Então... ele que meio que sobrevive. O MDB, ele é um partido da reabertura dos anos 80, é um partido que tinha sede em todas as cidades do Brasil, PMDB. Ele, claro, ele sofre enfraquecimento com a fundação do PSDB em 87, mas ele é o grande partido dos governos, ele sempre teve muitos vereadores, ele tem uma capilaridade absurda no Brasil inteiro. Tanto é que você fazer coligação com o PMDB, por isso que o PT sempre procura e dava até a vice para o PMDB, porque é a garantia que você tem eleição em todas as cidades do Brasil, mesmo as pequenas. O Partido dos Trabalhadores ele tem um problema histórico de chegar nas médias e pequenas cidades. A representatividade do PT e da esquerda sempre foi muito ruim nas pequenas cidades e nas médias. Ele sempre foi um partido de cidades acima de 100 mil, 150 mil habitantes. Então, o MDB, ele é muito... Agora, o Cidadania, dá para explicar, ele fez uma federação catastrófica com o PSDB, o PSDB engoliu ele e o Cidadania teve durante 30 anos um presidente, Roberto Freire, que saiu do partido, que era um mão de ferro, mas que cuidava do partido cidade por cidade. Quando o Roberto Freire sai, o PSDB engole o Cidadania e faz o que ele quiser com a legenda ali. Ele matou o Cidadania. Me permite Nós entrevistávamos muito Freire. Freire. E agora que você mencionou, me lembrei que faz tempo do jogo que a gente total não conversa. Mas ele tem os embates nas redes sociais. Sim, mas que se saiu, de fato, se essa vida partidária, eu acho que chega um determinado momento que a idade também esgota e cobra um preço. Mas ele cuidava. Você tem toda a razão, eu conheço, tem toda a razão. Eu acho que a esquerda e coisas que a Luana trouxe e o Renato também são fundamentais. Eu acho que a esquerda no Brasil ela é lulodependista, lulodependente. Né? O que acontece é o seguinte, um presidente tem 46 anos. Em 1989, quando eu tinha 11, o Lula era candidato à presidência e ele perdeu para o Collor.
Você não tinha nem nascido. Em 82... Sávio olhou para mim e falou, 89, você não... Eu tinha 3 anos. Não, vamos lá, só não me lembro, mas eu acho vou que além, já eu tenho 50. Em 82, o Lula foi candidato a governador de São Paulo. Mas eu queria trazer... Contra o Montoro e o Contra o Montoro, mas eu queria trazer a sequência presidencial. Sim, claro. Então, 89, derrotado. 94, derrotado no primeiro turno. 98, derrotado. 2002, 2006, fez a sucessora 2010, 2014. Mas vamos pensar o seguinte, essa questão do diálogo da esquerda, o PT nasce com base no sindicalismo, que o Lula era o representante, nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, no catolicismo, pastoral e nos movimentos sociais. O PSDB nasce de um grupo que sai do MDB, por considerado fisiológico, um partido de intelectuais. O PT conquistou primeiro a sociedade para chegar ao poder. O PSDB conquistou o poder sem nunca ter conseguido conquistar a sociedade. Tem toda uma diferença em relação a isso. E aí eu quero trazer um ponto que Luana colocou e eu concordo também. A comunicação, eu não falei aqui no dia, eu acho que eu não falei no dia porque era próximo da eleição, no outro programa, mas todos os partidos têm as suas fundações. É um grupo ali, a Fundação Perseu Abramo é a fundação do PT. Faz pesquisa, publica conteúdo, discussões, formação de quadros. E o interessante, Luana, é que a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa lá em 2015 e 2016, percepções e valores da periferia de São Paulo. Já estava lá nessa pesquisa a mudança do perfil e da percepção do trabalhador e do morador da periferia. Era mais, eu estou hiper simplificando por uma questão de tempo. Perguntava assim, Sávio, olha, você que trabalha aqui no mercadinho, na padaria, tem uma questão de luta de classes com o dono da padaria? Não. Que luta de classes? Eu e ele estamos no mesmo barco. Quem é nosso inimigo é o Estado, que cobra muito e entrega pouco. E aí vem quem agora, de forma disruptiva? Pablo Marçal, dizendo, minha primeira coisa é que vocês vão prosperar. O meu primeiro decreto é que vocês poderão ficar ricos. E ele falou com o Uber, ele falou com quem? Com o entregador, não é? De plataformas de alimentação e tudo mais. Esse público não tem mais dialogado, o trabalho e a sociedade mudaram. Os anos 80, 90, né, já não estão mais presentes. Então, essa questão que você coloca, para mim, ela é fundamental. A esquerda teve este resultado porque ela não tem conseguido dialogar, porque muitas vezes está fechada em pautas identitárias de discutir questões, não compreendendo o movimento da sociedade no Brasil e no mundo. E o 22, fala. A vitória de 22 não é do PT, é do Lula. Mas não tenha dúvida. É o Lula que vence de um Bolsonaro super rejeitado. Não tenha dúvida. E Lula seria ali numa crise econômica de poder, de consumo, seria a esperança da volta daquele poder de consumo. O PT não venceu. Você tem tanta razão que quando o Lula caiu e machucou-se, felizmente parece que está bem no banheiro, a pergunta é, e agora? E agora? A grande questão é quem será 2026 este representante da esquerda, ele, né? Não é?